Fala rapaziada, como é que vocês estão, cara? Hoje a gente vai fazer um projeto de uma mini Ferrari F40. Vamos lá. Henry, por onde que eu começo o projeto? No caso desse aqui, eu vou ter que começar pelo chassi. Por quê? O que eu quero com esse projeto? Eu quero fazer ele com o máximo de detalhes possíveis. Vamos lá, o chassi da F40 é um chassi tubular. E para tentar representar esses tubos, eu tentei usar arame. Ele é bem simples, sem acabamento nenhum. Até porque quando a gente procura chassis de outros carros, a gente vê que eles têm um tratamento um pouco melhor esteticamente falando. E uma coisa que eu precisei e vou precisar fazer muito ainda nesse projeto aqui é desenhar essa Ferrari do máximo de ângulos que eu puder várias e várias vezes. Eu tive que desenhar ela de frente, de trás, as laterais, de cima, de baixo. Tudo isso? Isso tudo para conseguir ter o máximo de visão possível de como seriam as curvas do chassi, as curvas da carroceria. A minha intenção era fazer o chassi com arame, colar ele no papel, tá ligado? Porque no papel já tava tudo desenhado. Só que o problema do arame é um problema que eu já tenho em vários projetos que eu faço aqui, é que ele não tem muita área de contato. Então para colar fica extremamente ruim e ele descola muito fácil. Chega até a dar raiva na hora que você vai tentar arrumar tudo certinho, dar o acabamento. Então eu decidi usar papelão mesmo. Eu usei só essa camada fina do papelão, dobrei ela, aliás, para poder ficar um pouquinho mais grossa, e tentei misturar também com algumas partes com arame. Geralmente nas partes onde não tem muita curva, onde o arame consegue deixar a carroceria um pouquinho mais firme. Para fazer essa carroceria, eu tive que dividir ela em três partes: a parte central, a parte traseira e a parte dianteira. Isso porque ela tem algumas dimensões diferentes, sabe, nessas três partes. E isso foi o que dificultou um pouquinho na hora de eu desenhar esse chassi. Quando você olha lateralmente, parece que é tudo uma coisa só, a parte do meio, da frente e de trás. Só que quando você olha de cima, você vê que elas têm dimensões diferentes. Mas depois de quebrar a cabeça um pouquinho, eu fui fazendo coisa de pouquinho em pouquinho, colando uma pecinha que faltava ali, e consegui fazer como é que eu posso dizer? Meio que um resumo da carroceria desse carro. Eu não consegui fazer ela inteira com todos os pedaços de ferro, tudo, porque isso aqui é uma miniatura e não caberia aqui dentro, tá ligado? Mas deu tudo certo, a carroceria ficou firme, já cortei onde vai ficar as rodas e tudo mais, enfim, ficou um negócio bem legalzinho, tá vendo, ó? Não mexe nem nada, e a gente agora pode seguir adiante com o projeto. Essa próxima parte que a gente vai fazer é um dos motivos que fez essa Ferrari ser tão lendária. O motor e mecânica desse carro estavam bem à frente do seu tempo. Para quem não sabe, a Ferrari F40 na verdade era para ser um carro de corrida, a 288 GTO. Esse carro de corrida teve algumas versões, como a 288 GTO Evolution, só que acabou não dando certo por causa de algumas regulamentações da F. Mas assim, só por essa informação já dá pra gente entender o porquê que a F40 é um carro tão certeiro, sabe, nessa parte de performance. O motor desse carro é um V8 biturbo de 478 cavalos, o que para 1987 era um absurdo, cara. Até hoje isso é muita coisa, só que a gente tá mais acostumado, é claro, a gente já tem carros com potências maiores, enfim, e a gente tem que ligar essa potência ao fato de que o carro era bem leve, mas bem leve mesmo, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Aliás, no próprio motor tinha peças muito leves, que eram feitas com magnésio, que é um material bem leve, tá ligado? Os caras fizeram o carro 100% focado na performance. E mano, quem anda, né, os relatos de quem anda, essas pessoas dizem que o motor era extremamente agressivo. Isso porque ele não tinha nenhuma tecnologia envolvida que controla não sei o que lá, etc. Esse aqui são os cilindros do motor e esse aqui é o câmbio, certo? O motor dessa Ferrari, ele é um V8 de 90 graus. Então eu sei que essa curva aqui tá certa porque, né, 90 graus, praticamente em pé. E como a gente tá falando do motor do carro, escuta só o ronco disso aí. Na minha opinião, esse é um tipo de ronco que é um dos mais bonitos que tem nos veículos, tá ligado? Não esse especificamente, mas o tipo de ronco. Ele é um ronco que parece que tá meio rouco, sabe? Quando você fica rouco, você não consegue falar assim. Parece que o carro não tá conseguindo respirar direito. Outro veículo que tem um ronco bem parecido com esse é a Sete Galo. Quando eu vi uma passando na avenida, eu fiquei louco, cara. Nossa, eu até arrepio. Aliás, me fala aí nos comentários agora qual é o ronco que você mais gosta nos veículos. Pode ser carro, moto, helicóptero, avião, jato, trator, o que for. Aquele ronco que quando você viu, você falou, mano,
Eu vou pôr isso aqui pra escutar de noite. Eu tive algumas dificuldades nessa miniatura pra colocar o motor e encaixar ele no chassi, até porque ele ficou maior do que eu esperava. Só que vai preencher um tamanho a mais lá no chassi, então eu deixei assim pra ficar mais legal, tá ligado? Eu tentei reproduzir as peças que estão na nossa vista no motor, tá ligado? Cabeçote, radiador, os turbo, o câmbio, o coletor, escapamento, o catalisador, todas essas peças aí que a gente consegue bater o olho e ver. As rodas desse carro também é outra coisa que chama muito atenção e que marca até nos dias de hoje. Elas têm 17 polegadas nas 4 rodas. Na frente é usado um pneu de 245 mm e atrás é usado um pneu de 335 mm. Mas não são todas essas especificações que eu passei para vocês que marca essa roda, mas sim o design dela. Ela é uma roda estrela com 5 pontas, o que é normal, mas o diferencial do design é justamente essas pontas terem um desenho meio triangular. É uma roda que cobre bastante os discos do carro, o freio, não deixa a gente ver muito lá o interior. Por exemplo, em mim, o efeito que causa quando eu vejo essa roda é um efeito de força, de desempenho. Esse estilo de roda também foi usado em alguns outros carros da Ferrari. Um exemplo disso é a 599 que vocês estão vendo agora. Tem essa outra roda aí que também é original da Ferrari, mas eu não sei ao certo qual carro que usa ela, porque eu já vi essa mesma roda em vários carros. Aliás, essa roda que eu tô mostrando pra vocês agora é nesse estilo que eu falei pra vocês, nessa estrela meio triangular, mas vocês podem ver que ele tá mais atualizado, só que ainda assim manteve as características da roda antiga. Tem várias réplicas da roda da Ferrari. A Borbet também é uma roda que eu gosto bastante e é nesse estilo. Bom, na miniatura para essas rodas rodarem, eu coloquei rolamentos daquele de skate que eu geralmente uso na maioria das minhas miniaturas. Eu tentei fazer até aquele esquema de virar nas rodas da frente, usando papelão mesmo. No pneu eu passei umas 2 voltas de papel EVA e pra jante da roda eu usei um cano de PVC de 3/4. Bom, já que a gente falou de toda a parte mecânica do carro, a gente também precisa ir para a parte estética. O que, olha só, também ajuda na parte mecânica do carro. Vocês vão entender, calma lá. O interior desse carro, ele é o mais simples possível. Foi feito realmente só para o piloto entrar e conseguir dirigir o carro. Para vocês terem uma noção, o maior luxo que essa Ferrari tem é um ar-condicionado. É, um ar-condicionado, não tem direção hidráulica, não tem não sei o que. Ah, não, mas não tem um negócio. Não tem. Não tem nada. Pra abrir a porta do carro, não usava nem maçaneta pra não ter o peso do plástico, usava-se uma cordinha. Você que anda de busão aí todo dia e puxa aquela cordinha pra mandar o cara parar, andar de F40 é praticamente isso, velho. Então, sinta-se privilegiado. Os bancos desse carro são do tipo concha e eles também são feitos de um material super leve. Não posso dizer qual é exatamente, mas acredito que seja fibra de carbono. O banco que eu tentei fazer aqui, eu coloquei, como é que chama? Um papel veludo e pintei ele de vermelho, porque eu acho que vai dar uma estética bem legal quando passar a mão, enfim. Aí, ó, como é que é o molde do banco da Ferrari, mano. É que lembra aquele Alien do Ben 10, tá ligado? Que tinha um Alien igualzinho. O câmbio desse carro, ele era bem simples também. E olha só um detalhe muito da hora. A primeira marcha desse câmbio, ele era pra trás. Isso facilitava nas corridas, onde a segunda e a terceira marcha eram as mais utilizadas. Nesse câmbio, a gente conseguia passar da segunda pra terceira fazendo apenas um movimento reto, sem ter que ficar dando aquela encaixada do outro lado da marcha, tá ligado? Esse tipo de câmbio é conhecido como dogleg. No painel desse carrinho aqui eu quis colocar também um papel veludo, só que dessa vez pintado de cinza. O interior no geral foi bem fácil de fazer, não tive dificuldade nenhuma. E é isso, cara, como tem pouquinha coisa no carro original também, eu não precisei fazer muita coisa na miniatura. E pra finalizar, vamos falar agora da carroceria. O design desse carro já diz tudo, né? É um carro largo, baixo, grudado no chão, com aerofólio lá no alto. O nome do cara que desenhou esse projeto dessa carroceria é Nikola
Materazzi. Você já agradeceu esse cara hoje? Um dos motivos de eu ter escolhido essa Ferrari para fazer no vídeo de hoje é que o desenho dessa carroceria é mais fácil para mim fazer. Ela tem um design mais quadrado, com poucas curvas, e é como eu sempre digo aqui nos vídeos, as curvas são inimigas do papelão, mas não, acabou sendo difícil pra caramba do mesmo jeito, mais do que eu pensava. Um projeto que era para ser rápido e prático acabou se tornando lento e muito complexo. A minha maior dificuldade foi pra parte da janela do carro e pra traseira. Era uma coisa que tava me confundindo. Vocês estão vendo aí na imagem. Essa é uma região onde a peça começa de um jeito e termina de outro. E quando você vê de vários ângulos diferentes, imagens, você tem várias percepções. Mas ali no vidro da frente do carro, a janela lateral começa um pouquinho na diagonal, se você olhar ela de frente. Só que conforme você vai avançando lá pra traseira, a gente percebe que ela vai dando aquela deitada. E essa parte também é junta com o teto. Você não tá entendendo nada, né? Pois é, eu também não tava. E essa foi uma das minhas maiores dificuldades com esse projeto aqui. Fora também as entradas de ar, que eu fiz, se não me engano, umas 8 ou 9, e que são detalhes muito pequenininhos que a gente tem que ficar recortando, dobrando. Por ser muito pequenininho, eu não tenho como manusear tudo tão perfeitamente, acaba ficando fora de medida. A carroceria de verdade desse carro era feita de fibra de carbono e a pintura dele era o mais fina possível para não ter peso no carro. Eles queriam o máximo de desempenho possível. E esse carro ele tinha 1.100 kg de peso, o que até para os dias de hoje é bem leve, tá? Muitos carros esportivos aí, potentes, não tem esse peso hoje em dia. E para executar essa carroceria, eu tive que fazer uma peça de cada vez. Eu tive que fazer primeiro a peça do meio, depois o capô, depois o para-choque traseiro e depois o porta-malas, que fica na frente. O capô e o porta-mala é invertido. Eu pintei com spray vermelho, que eu coloquei aqui. Representei os vidros com um plástico, né? Que eu tenho acetato. É acetato o nome. E depois, para finalizar, eu colei os faróis do carro, os símbolos da Ferrari, enfim. Eu acho que agora você pode ter entendido melhor o título desse vídeo, né? Pois é, nem todos os projetos que eu faço dão certo, infelizmente. A minha ideia com isso aqui era fazer estilo aquele Gol quadrado, e aquele lá ficou muito bem feito, cara. Acabou não dando certo. Eu acho que o principal erro dessa miniatura aqui que eu fiz é ela ser pequena demais. Eu disse agora há pouco no vídeo que eu precisava fazer muitos detalhezinhos pequenininhos e a minha mão é muito grande, e isso complica bastante, tá ligado? No final das contas. Outra coisa que eu também errei e que eu aprendi, não vou fazer mais, eu comecei essa miniatura aqui de dentro pra fora. Primeiro eu fiz o chassi, depois eu fiz o motor, banco e tal, e fui fazer a carroceria só no final, o que deu bastante errado, porque alguns elementos de dentro do carro eu fiz maiores, no final a carroceria não conseguiu cobrir todos eles de um jeito certo, tá ligado? Ficou tudo muito fora de medida. Teve esse capô também que eu tentei fazer ele abrir e fechar. Até que ficou legal quando ele tá aberto, só que quando ele fecha não fica aquele negócio tão legal. Duvido que você já viu alguém finalizar o vídeo desse jeito, né? E construindo toda a trajetória do projeto e contando passo a passo tudo que eu fiz, e no final falar que deu tudo errado. Mas, pois é, galera, de verdade mesmo, acabou não dando certo. Eu gastei quase uma semana pra fazer isso aqui, eu não poderia desperdiçar o material que eu gastei, né? Uma dica que eu dou pra vocês não repetirem esse mesmo erro que eu repeti: fazer uma miniatura um pouco maior, que dê pra vocês manusear as peças, enfim, e também começar ela de fora pra dentro. Faz a carroceria primeiro, depois você vai fazer o motor, banco, o que você quiser lá por dentro. Mas primeiro, faz a carroceria, faz o visual do carro primeiro, que vai ficar muito melhor. Deixa o like, velho, porque você vai ajudar bastante a gente. Se inscreve se você quiser se inscrever. Valeu o novo membro do canal, Moisés Barbosa, seja muito bem-vindo aí, cara, você vai me ajudar bastante, demorou? E caso você tenha ficado curioso sobre o Gol quadrado que eu falei que eu fiz, clica no card aí, que ele vai estar em algum lugar aparecendo, talvez na tela, naquele quadrado, porque esse projeto aqui ficou muito bem feito e compensa muito você ver, velho, porque esse sim, eu fiz ele da maneira correta. Ó, abre o porta-mala também, vixe, isso aqui, ó, louco, mano.